Dona Edna. Dona Edna, boa noite, bem-vinda. Tânia. Tânia, Deus te abençoe, Tânia. Joãozinho. João. Janaína Borba. Janaína Borba, bem-vinda, Deus te abençoe. Renato. Renato. Boa noite, Renato. Renato, boa noite. Boa noite, Renato. A Janaína já compartilhou? Isso aí, Janaína, vamos compartilhar. Marcos Jusilene. Marcos Jusilene, Deus abençoe vocês. Gabriel e Jamile. O João já compartilhou? Oi, João. A mãe já compartilhou? Mãe compartilhou. Isso aí. Miriam. Fala, Miriam. Miriam do Ferreira. Uberlândia Lopes. Uberlande Lopes, bem-vindo, Uberlande. Uberlândia disse boa noite para todos os irmãos. Benei-vos seja multiplicado o conhecimento do Eterno e de Yeshua, nosso Mestre. Aleluia. Isso aí, Uberlande. Samuel Freitas, graça e paz de Deus, irmãos. Samuel Freitas, bem-vindo, Deus abençoe você. Seu Ferreira. Fala, Ferreira. Simeão Marques. Seu Simeão Marques. Dona Maria Helena. A Bia. Bia. Deu boa noite. Boa noite, Bianca. Fran Alves. Fran Alves, Deus te abençoe, Fran.
Vamos compartilhando, hein, gente? Noemi, Noemi, deu boa noite. Deus abençoe a todos os boa irmãos. noite, Noemi. Para você e para o Volney, Dona Ilma, Dona Ilma, seu Getúlio. Simeão, agradecemos a Deus por estar ouvindo nossas orações. Já está reduzindo muito o contágio com o vírus. Amém. Que bom. Boas notícias, seu Simeão. Ana do Raoni, Ana, Dona Ângela, boa noite, meus amados. boa noite, Ângela. Ângela do Cláudio. Dona Noemi disse obrigada, pastor Duval. Aí, Noemi. Deus abençoe vocês. O Belandes, amados irmãos, eu e minha família carecemos das vossas orações dos irmãos. O meu filho está com Covid. Peço aos amados irmãos que orem por nós. Filho do Berlandes. O Bernardo, qual o nome do teu filho? Dona Terezinha, Terezinha. Cláudio da Ângela, Boa noite, Cláudio. Cláudio da Ângela. Dona Maria José, Dona Maria José. Boa noite. Berenice. Deus abençoe. Berenice, irmã do Beto, do boa noite, pastor. Boa noite, Berenice. Dona Kátia, Kátia. o Belândia por ele. A Ana, peço oração pelo... A Ana está pedindo oração pelo tio dela, o Emanuel, irmão do Beto. Berenice, Pedro, irmão dela. A Ana. Não, a Ana está pedindo... irmão da Berenice também. Isso, oração do Manuel. Acabou de entrar o Diácono Nadelli, da IPB Guaramirim. Paz e graça, irmãos. Boa noite, Diácono Nadelli. Deus te abençoe. Graça e paz para você também. A Berenice está pedindo oração pelo irmão, o Emanuel mesmo. Já estamos orando, Berenice. O nome do filho do Uberlândia é Willy Oliveira Lopes. Willy Oliveira Lopes. Oliveira Lopes. Isso aí, Belândia. Vamos orar por ele. Pessoal, obrigado, meu amado pastor Duval. Que o Altíssimo abençoe grandemente de todos vocês. Amém. Igualmente. Cleison, Cleison. o João está agradecendo pela melhora do Isaac. Agradecer, Isaac. Melhoras. Isso. Agradecimento.
O pai, a dona Noemi está informando que o pai e a irmã da Cris estão estáveis. Obrigado pelas orações, continuemos em oração. Pai E a irmã da Cris estão estáveis. e irmã. A dona Ângela compartilhou. Celso Maciel da Silva. Celso Maciel da Silva, bem-vindo, Celso. Aí ele disse: a paz do Senhor, irmãos diáconos, IPB Juquiá. Deus abençoe vocês aí de Juquiá, junta diaconal. Dona Terezinha Rosa. Terezinha Rosa, bem-vinda, Deus abençoe você. A Fátima. Fátima. Dona Ângela pedindo oração por todos eles. O pai, já anotou do pai e a irmã da Cris? Pai e irmã, né? Irmã, Cris. A Cris do Júnior. Isso. Verlande Lopes compartilhou também. Meus irmãos, nós vamos iniciar esse momento de reunião de oração, um momento que realmente nós podemos sentir que nós aqui no Brasil estamos necessitando de muita oração, que a igreja se dedique à oração em busca, se consagrando à presença de Deus, no nome glorioso de Jesus Cristo, se esforçando no caminho da santidade, para Deus se inclinar a nós e ouvir nossas orações e petições. Continuaremos orando firme e forte. E nós vamos dar início então a esse momento com uma oração. Oremos. Santo eterno Deus, na tua santa presença, o teu povo, ó Pai, nesse instante se congrega em torno da live, ó Deus, para podermos juntos extrair da tua palavra lições preciosas para as nossas vidas. E por isso, ó Deus, nós cremos que tu és o único e eterno Deus e que realmente ouves as nossas orações, porque tu podes, ó Deus, tens o poder para poder, ó Deus, atender, resolver, curar, levantar do leito, afastar, ó Deus, eliminando esse vírus. Clamamos, ó Deus, que tu tenha misericórdia da tua igreja, abençoando cada vez mais nós, os teus filhos, salvos e também as pessoas, ó Deus, que estão ligadas a nós e todos aqueles, ó Deus, que carecem de fato da tua bênção especial nesse dia. Por isso, Pai, nós te pedimos no nome de Jesus, ó Pai, que tu venha olhar com carinho, com amor, ó Deus, para cada um de nós, para aqueles, ó Deus, que estão internados, para aqueles, ó Deus, que estão nas UTIs, para aquelas pessoas, ó Deus, que estão encontrando dificuldades, ó Deus, para se internar, mas sabemos que tu é o Deus que pode cuidar, pode curar, e nós pedimos, ó Deus, que tu faça isso de acordo com a tua soberana vontade. Os nossos desejos, ó Deus, o desejo do teu povo, o desejo da tua igreja, que todos sejam, ó Pai, curados, restaurados diante de ti. E que esses momentos de dificuldade, ó Deus, possam trazer lições preciosas à nossa alma, ao nosso coração. Para que assim, ó Deus, possamos extrair delas lições, ó Deus, para a nossa vida. E te pedimos, ó Pai, esteja conosco nesse momento, nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu amado Filho. Agora e para sempre, ó Pai. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos fazer um estudo breve lá em Abacuque. Abacuque é um livrinho pequeno, só tem 3 capítulos. E do capítulo 1 nós vamos estudar 3 versículos. Do capítulo 2 nós vamos estudar do versículo 1 ao 5. E do capítulo 3 nós vamos estudar do 16 ao 19. Vamos tirar lições preciosas de uma crise que estava passando o povo judeu, o povo de Israel, no período em que o profeta Abacuque estava profetizando para Israel. E temos que aprender com Abacuque algumas coisas muito boas, meus irmãos, a respeito da relação de Deus com o seu povo, a forma
como Deus cuida do seu povo. Evidentemente, nós gostaríamos que Deus cuidasse do seu povo de uma maneira que nós viéssemos a entender tudo, mas a sabedoria divina, o poder de Deus não cabe dentro das nossas limitações. Por isso Deus age da forma dele e não da nossa. E por isso, meus irmãos, que muitas das vezes nós não compreendemos o que está acontecendo. Mas com certeza nós temos que colocar em nossos corações que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós vamos fazer agora nesse instante a leitura dos textos que vão servir como base. Quem pega lá Abacuque capítulo 1, do versículo 2 ao 4, que nos diz assim a palavra do Senhor. Aqui o profeta está apresentando a Deus a sua queixa, né? Ele começa dizendo assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita, e por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Essa é a reclamação, é o questionamento de Abacuque. E depois nós vamos lá para o capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 5, onde vem a resposta de Deus para Abacuque. E aí prestem atenção. Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei da minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a em tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tão pouco permanece o arrogante, cuja a gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte que não se farta. Ele junta para si todas as nações e congrega todos os povos. Quando chega no capítulo 3, do versículo 16 ao 19, nós vamos ouvir isso aqui, ó. Ouviu, foi quando o profeta ouve Deus falar com ele, e aí ele teve uma reação. Ouviu e o meu íntimo se comoveu a sua voz. Tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam alimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e os currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumento de cordas. Meus irmãos, nós estamos diante de um quadro onde o profeta Abacuque tem uma reação com relação à demora de Deus em atender as orações dele, uma oração audaciosa. Ele foi audacioso em falar dessa forma diante de Deus. Mas Deus é infinitamente misericordioso e gracioso, não reagiu de uma forma que viesse confrontá-lo à altura. Pelo contrário, o Senhor Deus vai responder no decorrer, nós vamos ver, de uma maneira amorosa com ele. Mas, quando nós estamos em crise, quando as coisas se instalam, quando os problemas estão aí, como nós estamos passando aqui por pandemias e
crises e desemprego, enfim, são tanta coisa, não é? Então nós começamos a buscar em Deus. Mas ainda descobrimos, meus irmãos, que as situações difíceis têm algo peculiar com ela, né? Muitas vezes nos fazem crer que Deus não está ouvindo, ou outras vezes nos faz entender que Deus vai responder tarde demais. Algum parente passando por crises graves, como essa do profeta, fala aqui de inimigos e instalação de injustiça, enfim, é o que nós estamos vendo aqui, meus irmãos. Com a chegada da pandemia, nós estamos observando uma série de coisas acontecendo em torno de política, em torno da justiça, em torno da prática da justiça, do amor ao próximo, das coisas que deveriam beneficiar o povo e que não beneficiam, enfim, muito desvio de dinheiro, muita coisa aí. Se nós olharmos para esse quadro, nós vamos ficar pessimistas, como ficou o nosso irmão profeta Abacuque. Isso, então ele começou a reclamar, começou a questionar Deus. Ele chegou a dizer para Deus assim: como pode tu, sendo um Deus santo, ver tanta coisa e não tomar uma providência? Quantas vezes nós estamos dentro dessa crise, vendo as pessoas ficarem doentes, e oramos, pensamos que vai melhorar, que vamos ver a sua libertação, e o Senhor Deus determinou a sua partida. Vamos lidar com isso. Qual é a nossa queixa? Qual tem sido o nosso questionamento? Como podemos caminhar com um Deus que não nos notifica de suas intenções e deixa simplesmente o fato acontecido explicar-se por si só? Sim, meus irmãos, o profeta Abacuque começa a questionar Deus, tá? E ele vai descobrir uma coisa interessante, que o agir silencioso de Deus, o Senhor nosso Deus, ele age silenciosamente, não toca a trombeta, não faz grandes sinais para dizer que ele está agindo, não. Ele age silenciosamente, e quando ele determina uma coisa, aquilo vai acontecer, e nós vamos ter que aprender a lidar com o silêncio de Deus. Eu costumo dizer, nós estamos ouvindo o silêncio de Deus? Alguém me diria, mas como vamos ouvir o silêncio? Meus irmãos, o silêncio de Deus tem muitas mensagens embutidas. Elas podem se tornar positivas para nós, se não soubermos aprender, ela pode se tornar negativa. O agir silencioso de Deus na vida da igreja, na vida dos crentes, na vida dos seus filhos, tá? Tem objetivos claros, tem objetivos que o Senhor Deus está transmitindo a nós lentamente. Quanta coisa, meus irmãos, a fé tem que ser alimentada de formas estranhas à nossa compreensão, para podermos chegar realmente ao amadurecimento. Sim, meus irmãos, aqui o profeta está orando, orou e não acontece nada, ele torna a orar e nada acontece. Observou bem o versículo 12, até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão. Se nós olharmos para esse quadro aqui, dá a impressão que Abacuque está nos apresentando um Deus cruel, que tem prazer nessas coisas. Abacuque está passando por uma série de conflitos sérios no seu íntimo. Ele está vendo a situação grave de Israel e está decepcionado porque tem buscado e não há solução. Deus não se apresenta, Deus não move. Assim ele pensava. Mas na realidade não é isso que estava acontecendo. É por isso que Abacuque fez essa confusão toda. É porque o agir silencioso de Deus, meus irmãos, ele pode transmitir que parece demorado a ação dele. Realmente, para nós seres humanos, que estamos vinculados ao tempo, há muitas coisas em nós que exigem uma solução imediata. Nós achamos que tem que ser imediatamente. Isso me lembra a filha de Jairo. Jairo vai conversar com Jesus, pede para Jesus ir na casa dele, porque a filha dele está morrendo.
ele praticamente disse para Jesus assim, vem depressa, vamos depressa, nós já estamos quase morrendo. E adivinha o que aconteceu? Quando o Senhor Jesus determina que vai para a casa de Jairo, aquela mulher hemorrágica vai lá e toca na roupa dele. E ele para. Eu fico imaginando o desespero que deu em Jairo naquele momento. Já não tinha tempo nenhum, agora ele parou com essa mulher, eu fico imaginando quanto que ele olhou com os olhos atravessados daquela mulher. Ele deve ter pecado naquele momento ali. Falou assim, agora meu filho, tu está aí. Tu podia esperar mais um bocadinho, né? Porque, meus irmãos, a situação por si só exige, nós achamos, nossas avaliações, tá? É achar que a própria circunstância que nós estamos passando naquele momento exige uma pressa, ou existe uma solução imediata. Mas nós estamos lidando com um Deus Todo-Poderoso, onde o tempo não pesa na balança. E o Senhor Deus resolveu o problema da mulher, reconheceu a mulher, salvou a mulher, aí foi lá, resolveu o problema da filha de Jairo. E para desanimar mais o Jairo, ainda vem a notícia, não amoleste mais o mestre, porque a tua filha morreu. O que não falta é gente para trazer má notícia. Pois é, foram lá e avisaram ele, para ele desanimar de vez. Mas Jesus olhou para ele e falou, não temas, crê somente. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus vai agir no tempo dele. O tempo dele é ele que domina. Ele é o Criador, ele é o Senhor. Vai demorar, não tem nada. Com Deus nada demora. Não é assim que funciona. Não tem demora com Deus. Parece que Deus não escuta. Ele diz aqui, estou clamando e tu não me ouve. Sim, quantas vezes nós estamos orando desesperados, esperando por uma solução de algo, mas parece que nós estamos, o Senhor nosso Deus não quer ouvir. Não é verdade? Mas só que isso, meus irmãos, é coisa da mente humana. O Senhor Deus ouve todas as coisas. E é por isso que Ele é Deus, Senhor soberano. Ele ouve, mas o Senhor Deus não se apavora como nós. Nós achamos que Deus tem que ouvir, e até gritamos, né? Como fez aqui o profeta Abacuque, diz aqui, eu gritar-te-ei violência, e tu não salvarás. Olha só, pensou que o seu Deus estava surdo. E não é por aí. Mas a reação de Abacuque é a nossa reação. Nós reagimos assim. Nós achamos que Deus tem que fazer a coisa funcionar. O que aconteceu comigo, ou com a minha família, ou com alguma coisa, meu Deus, em bota de joelho, todo mundo vai orar. Tem gente que nunca orou direito, mas quando o Senhor Deus manda esperar um pouquinho, aí todo mundo busca com firmeza, com fé, né, meus irmãos? Porque é assim que Deus prepara os seus filhos, ensina, educa, disciplina os seus filhos. Sim, meus irmãos, parece que Deus não escuta, só mostra as coisas ruins. Já notou? Que tem época na nossa vida que a gente só consegue ver coisa ruim. Essa pandemia, então, a impressão que nós temos é que ninguém morre de outra doença mais, só morre de Covid. Porque nós estamos focados nisso. Só dá isso. E parece que Deus não está ouvindo mais as nossas petições, as nossas orações. Nós temos que tomar muito cuidado nessa caminhada aí, para evitarmos de pecar diante do Altíssimo. E que o Senhor Deus, meus irmãos, tem mostrado para nós essa coisa ruim. Não, meus irmãos, o Senhor Deus nem precisa mostrar coisa ruim, porque as coisas ruins estão constantemente ao nosso redor. É que nós, sim, somos informados disso. Que Deus permite a contenda e a disputa, a confusão, dá a impressão, às vezes, que nós pecamos, hein? Temos que acabar com esse negócio de achar que Deus permite esses rolos, essas confusões, tudo, e culpá-lo disso. Tá? Isso é culpa do pecado do homem, é culpa da nação de Judá, é culpa de Israel, não outro caminho a ser tomado. Tá? Não vamos culpar o Senhor nosso Deus. O Senhor Deus age silenciosamente. Silencioso. O agir de Deus é silencioso. Não solta foguete, eu vou fazer. Não. O agir dele é silencioso. Quando você viu, ele fez, aconteceu, resolveu. E a única coisa que cabe para nós é ficar sem graça. Não é mesmo? Quantas vezes Deus nos atendeu e nós ficamos meio sem graça, achando que ia acontecer, que o mundo ia acabar. E não acabou, e que o problema ia se aprofundar e não se aprofundou.
porque Deus resolveu, que Deus não se importa com a injustiça que está acontecendo no mundo. Meus irmãos, a injustiça está imperando em tudo quanto é lugar. Você olha para juízes, olha para um monte de coisas que dessas organizações que têm que defender a lei e a justiça. E nós estamos vendo aí, meus irmãos, o imperar da injustiça. E isso realmente nos preocupa. E nós começamos a buscar em Deus. Quando o profeta começou a buscar em Deus, ele começou a dizer, agora a justiça está sendo torcida. Nós conhecemos bem isso, né, meus irmãos? A justiça torcida. Parece que o mundo está se virando. Parece que a justiça e a lei não vão imperar mais. E nós estamos ali firme e forte. E o profeta está clamando esse Deus poderoso. E ele está desesperado. Ele chega a dar a impressão, às vezes, meus irmãos, que ele quer colocar Deus na parede, hein? Que ele quer cercar Deus com os argumentos dele. Quer botar Deus na parede para Deus resolver. Tem que resolver, porque eu vou fazer pressão. Que é isso? Com quem ele achou que estava conversando? E isso mesmo, se achou. Só que não era o caminho. Porque o Senhor Deus estava agindo silenciosamente, vai revelar para ele agora no capítulo 2, do versículo 1 ao 5, que nós vamos aprender sobre isso. Foi quando o profeta descobriu que ele tinha que ficar sozinho, a sós com Deus, para ouvir. Aí ele sobe lá na fortaleza, lá naqueles muros que cercam Israel, lá em cima tinha as vigílias, onde ficavam os guardas vigiando a chegada de inimigo, alguma coisa. O profeta sobe até lá e fica meditando, vigiarei. Ele foi para a vigia e ficou de lá de cima vigiando para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei da minha queixa. Você sabe qual foi o argumento dele aqui? Ele foi com o seguinte pensamento, eu vou lá para a vigia, vou ouvir o que Deus tem para me dizer, que eu não vou argumentar, porque eu tenho razão. Lembra do Jó? Jó pensou assim, se eu encontrar o teu trono de justiça, colocarei a minha causa diante de ti e tu me darás razão. Jó pensou assim também. Só que nós, seres humanos, limitados, estamos lidando com um Deus grande demais. Que não existe crise, problemas graves que Deus vai se apavorar, não. Se eu não resolver agora, eu vou perder a humanidade. Isso não existe, meus irmãos. E glória a Deus por isso. E glória a Deus por isso. Colocarei e terei a resposta da minha queixa. Reclamou, se encheu de razão. Igual nós, né? Tem crente que faz lista, viu, meus irmãos? Faz lista. Eu sou dizimista, eu vou na igreja, eu estudo, eu evangelizo, eu faço isso. Aí chega diante da oração, bota o joelho no chão, pega a lista dele e coloca diante da presença de Deus. Só que ele esqueceu de botar na lista. Sou pecador, sou miserável, errei, pequei, estou fazendo a coisa errada. Né? Não. Só bota aquela lista lá para ser aprovada. Poxa vida, se Deus olhar para mim, vai falar assim, não, sou obrigado a abençoar esse cidadão aí. Esse crente é fervoroso, hein? Eu vou abençoar ele. Não é por aí não, meus irmãos. Nós temos que chegar humildemente diante de Deus, baixar a cabeça. Você vê o que acontece com o Abacuque na hora que Deus vai falar com ele. Porque ele pensava que era uma coisa, mas quando chegou a realidade, bateram as portas da casa dele, lá na torre de vigia, aí ele foi diminuindo. Ele pensou que podia subir muito alto, mas não deu para ele. Tá? Ele voltou. Porque a resposta que Abacuque ia ouvir não era só para o profeta. Era para todo Israel. Isso mesmo, versículo capítulo 2, versículo 2 a 5. Abre lá que você vai ler. O profeta é o porta-voz de Deus para o povo. Isso que quer dizer profeta. É aquele que fala de Deus para o povo. Deus falou com o profeta tinha que falar para o povo. O sacerdote fala do povo para Deus. Tá? O resultado. Nós vamos ver aqui, ó. Que Deus mandou ele fazer o seguinte. Virou para ele e falou assim. O Senhor me respondeu e disse. Ele vai registrar a mensagem que Deus deixou. E a mensagem ele escreve a visão. Grava sobre tábuas. Para que a possa ler até quem passa correndo. Você está reclamando, Abacuque? Está pensando que não vai acontecer? Então preste atenção. Escreve a visão que eu estou lhe dando. Em tábuas no plural, várias tábuas, espalha por aí, escreve em tábuas, tá?
E bota bem claro lá o que vai acontecer. Para que até quem passa correndo, passa de carro ou passa a cavalo, quando olhar lá vai ler, vai dar para ler. Para não esquecer, para ficar gravado aqui, ó, que a coisa vai acontecer. Mas o que será que vai acontecer? O que Abacuque queria saber? Será que o que Abacuque queria saber era suportável para ele? É suportável para nós? Por isso o Senhor Deus não diz para nós, velho. E nós vamos observando aqui que ele vai assim, a mensagem não pode ser esquecida. Preste bem atenção. Ela tem que ser notada. Você tem notado as mensagens de Deus? Tem gravada no seu coração? Hein? Será que quando a crise bate da minha porta, eu estou, até mesmo quando estou correndo, eu consigo me lembrar da palavra de Deus? Porque foi gravada no meu coração? Porque eu leio, estudei, sei, conheço o meu Deus, sabe como o nosso Deus age? É um Deus amoroso, Deus age silenciosamente e Ele tem resposta para todo mundo, para mim principalmente, não é mesmo? Como eu estou lidando com isso? Deus deixou de informar? Não. Deus deixou de falar? Não. Agora preste atenção. O calendário de Deus não se atrasa, nem se adianta. Se você olhar para o texto, você vai ver que o calendário de Deus vai se cumprir. Acontece que Abacuque começou no intervalo entre o capítulo 1, lá no início, e o capítulo 2 agora. Ele tem um intervalo. Ele passou a achar que Deus tinha esquecido. Porque ele clamava que Deus não ouvia. O Senhor falou, ô Abacuque, presta atenção. Presta bem atenção. O que está acontecendo contigo é que eu estou no intervalo dentro daquilo que eu quero que aconteça daqui a 5 anos, 2 anos, 1 ano, 1 mês. E você quer resposta para agora. Não vou dar. Vai acontecer lá. Não vai acontecer aqui. Porque o meu calendário não vai ser mudado por causa de Abacuque, nem por causa de Durval, nem por causa de ninguém. E nem por causa do planeta Terra. É Ele que ordena, é Ele que é Senhor. O calendário de Deus não muda de data, nem de hora, nem de segundo, ainda mais de ano e mês. O calendário de Deus vai acontecer. Porque se você observar bem aqui, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Olha lá. Mas se apresenta para o fim e não falhará. Se tardar, espera. Porque certamente virá. Não tardará. A Covid vai ser tirada? Vai. Na data do calendário que Deus determinou. Acabou. Tem coisa para acontecer? Tem. Vai acontecer? Vai. Por quê? Porque o calendário dele não vai mudar. Porque ele nos ama. Ele nos quer. Talvez nós venhamos a dizer, mas ele está levando muitos dos nossos. Você sabe o que diz o Salmo 116? Que Deus ama a morte dos seus santos. Isso. Não tem o que reclamar. Santo desejo para o céu. É mesmo? Santo desejo para o céu. Espera, porque certamente virá e não tardará. Viu? Não tardará. O soberbo e o arrogante estão sendo enganados por sua ganância. Ele faz a lista ali das pessoas que estão vivendo da forma como veio a queixa para ele. Ele diz assim, essa queixa que você está fazendo é de pessoas soberbas, gananciosas, que estão vivendo aí. Vê se isso não parece no nosso período agora. Hã? Pessoas gananciosas, desesperadas em tirar dinheiro, e fazer, e roubar, e desviar, e se corromper, e fazer tudo quanto é jeito para poder se enriquecer, achando que isso aí vai dar tudo certo para ele. Não vai. Não vai. Essa é a realidade da palavra de Deus. Ah? O arrogante, o soberbo, tá? Acha que vai ser eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Exatamente isso. Viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, o coração desses ambiciosos, o coração dessa gente que desvirtua, que desvia, que se corrompe, está sendo enganado. Está sendo enganado pelos seus corações, estão sendo enganados por eles. Porque quando uma pessoa acha que pode isso tudo, o Senhor Deus está dizendo, assim como o vinho é enganoso, essas pessoas também são assim como o vinho enganoso, tão pouco permanece o arrogante, cuja ganância boca se escancara, que não se farta, ele junta para si todas as nações, quer, ele quer, ele quer. E o Senhor Deus fala assim, para quê? Tua arrogância vai acabar na hora que eu determinar. Porque Deus age em silêncio. O homem
pratica todo tipo de pecado achando que Deus não está vendo. Quando Abacuque faz a sua queixa, ele está olhando um quadro. Só que quando Deus olha do céu, Deus está vendo um outro quadro. Quando Deus olha do céu para a vida do reino de Judá, do reino de Israel, o Senhor Deus está vendo um outro quadro. E Deus tem planos. E Deus tem coisas para acontecer nesse reino. E Deus tem coisas para nossas vidas. Deus tem coisas para mudar o nosso coração. Deus tem promessas maravilhosas. Deus quer curar. Deus quer abençoar. Deus tem feito tudo isso. Muitas das vezes, meus irmãos, não é do nosso jeito, não é da forma como nós queremos. Ou talvez a própria necessidade da situação requer isso. Nós somos muito enganados porque a necessidade das nossas crises nos levam a pecar diante de Deus. Muitas vezes nós nos envolvemos com crises, meus irmãos, que não precisava ter se envolvido. Muitas vezes nós somos envolvidos em crises que nós não tínhamos como escapar. Há tempestades que não avisam, não, de repente ela cai em cima da gente. E a pergunta que resta é como lidar com isso? Sim, meu amado, é dessa forma que Deus lida conosco, olhando para nós com amor, com carinho, ouvindo, dando a devida atenção, tá? Nos mantendo de pé, firme, forte, marchando conosco. Mas tem pessoas, meus irmãos, que começam a olhar só para as coisas ruins e negativas. Fica olhando que caiu um aqui, morreu outro ali, que gente está acabando, que a gente morrendo, vai acabar com tudo. Não vai. O mundo não vai acabar com pandemia, o mundo não vai acabar com vírus, o mundo não vai acabar com bomba atômica, o mundo não vai acabar com guerra, o mundo não vai acabar com essas coisas, porque é Deus que vai terminar com isso tudo. Isso é bíblico. O mundo termina o seu funcionamento quando o céu abrir e Jesus aparecer com o seu trono de glória. Aí parou o tempo para tudo e as nações olharão, verão e ficarão extasiadas, paradas. Aí para o universo. É quando Jesus parar no céu, não é porque explodiu bomba atômica, não, é porque está no controle dele. Ele sim porá um fim em todas as coisas. E não o homem. O máximo que o homem pode fazer é disseminar aqui na terra o sofrimento. É isso sim. E o sofrimento que vai fazer com que o homem viva dessa forma. Mas, agora nós vamos ver o que Abacuque tanto queria. Não me ouve, eu clamo, tu não me ouve. Lembra? É demorado, não escuta. Só vendo coisa ruim. Aí o Senhor falou. Ele foi lá para cima lá da torre. Entrou na vigília dele e ficou de lá esperando. Aí o Senhor falou. E agora? O que Abacuque sentiu quando Deus falou? Preste bem atenção, você que fica de vez em quando pensando que Deus pode falar com você. Ainda bem que ele escreveu, ainda bem que ele registrou aqui na Bíblia as suas palavras. Porque se ele tivesse que falar com nós aqui, ó, preste atenção o que Abacuque sentiu quando o Senhor Deus falou com ele. É só abrir lá o 3 e verificar os versículos de 16 ao 19. Observe lá 3, de 16 ao 19. Olha só o que o Abacuque sentiu, que gritou, esperneou, queria ouvir, que tu não atende, que tu não me ouve, que eu grito e tu não salva. Aí o Senhor falou, ouviu o meu íntimo, ouviu e o meu íntimo se comoveu. Meus irmãos, quando Deus se dirigiu a Abacuque, toda a estrutura emocional e íntima dele foi atingida. Sim! Acabou o homem. Acabou o homem. Deu uma tremedeira nele. Quer ver? Olha lá. A voz se comoveu e sua voz tremeram meus lábios. Começou a tremedeira. Você já viu aquela tremedeira que dá na gente quando a gente está com medo? Hein? Porque quando Deus falou para ele, meus irmãos, teve tremor e temor. E também desenvolveu a fé. Porque quando Deus se dirige a Abacuque para responder para Abacuque, tirando da cabeça de Abacuque que ele não ouvia, que ele não estava presente, que ele não estava agindo, Deus falou e diz o texto que o íntimo dele se comoveu, ficou. Ele ia argumentar, estou lembrado que ele disse que assim que Deus falasse com ele, para ouvir a resposta da sua queixa, né? cheio de argumento. Né? Aí antes dele abrir a boca, deu uma tremedeira aqui na boca, não conseguia falar mais nada. Não conseguiu falar mais nada, ficou mudo.
deu uma tremedeira nos lábios, meus lábios, tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram. Hein? Você entendeu isso aqui? Olha aqui, preste bem atenção, ó. Entrou a podridão nos meus ossos. Você já imaginou se o ser humano vivo, sentindo que os seus ossos estão apodrecendo? A impressão que o cérebro dele transmitiu para ele é que ele ia desmontar, porque logo no seguinte ele disse que o joelho dele vacilou, cambaleou, quase caiu. Mas não queria falar com Deus. Ele achou que tinha sido audacioso, que podia falar aquilo tudo. O Senhor Deus não repreendeu ele, não, meus irmãos. Deus não castigou, não. Nem desceu o fogo do céu para mostrar quem era, não. O Senhor Deus não tocou trombeta no céu, mandou vir serafins e querubins da frente dele para mostrar para esse rapaz aí quem sou eu. Não fez isso, não. Você sabe o que o Senhor Deus fez? Só falou. Falou com ele, acabou. Deu tremedeira nos lábios, atingiu profundamente o íntimo e deu um sentimento de podridão que os ossos começaram a se estragar dentro, o joelho vacilou, né? Ele diz aqui, quando vacilou, ele perdeu o equilíbrio, né? Sentiu que ia cair. Hein? E quando ele sente isso aqui, diz o texto aqui assim, ó, e aí descobriu uma coisa. Você sabe o que tinha que acontecer com ele? Ele tinha que descobrir descoberto isso aqui antes de abrir a boca lá no capítulo 1 e ter falado aquele monte de coisa. Porque agora, quando Deus falou com ele, ele diz aqui assim, ó, hein? O silêncio, ele diz, ó, me vacilaram, os joelhos me vacilaram, pois em silêncio, agora presta atenção nessa palavra, devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Falou demais, agora vai ficar em silêncio. Ele não ia falar, não, agora chegou à conclusão que eu vou ter que ficar em silêncio para ver o que o Senhor Deus vai enviar. Você sabe por que ele fala essas palavras, amados? Porque na cabeça de Abacuque, o que estava acontecendo em Israel ia passar impune. Só que Deus vira para Abacuque e diz assim, eu já aluguei, eu já escolhi uma nação que vai disciplinar isso tudo aí, ó. Esse povo cheio de pecado aqui. Você sabe quem que eu vou trazer contra ele? Os caldeus. Os caldeus eram extremamente perversos, maus. Eram guerreiros terríveis. Matavam criança, mulher, grávida, qualquer um. Passava por cima mesmo. E Deus falou assim, eu vou pegar esse povo e vou trazer contra vocês. Achou que estava ruim do jeito que estava? Agora a visão e a revelação vai mostrar que vai ficar pior. Muito pior. Aí Abacuque é convencido de que tinha que ficar em silêncio. Porque o que está para vir é muito pior. Humanidade desperta. Porque o que está para vir sobre a humanidade é o inferno. É completamente pior do que está vendo por aqui. Talvez não gosta de ouvir. Mas é o que a palavra de Deus insiste em nos dizer. Não te arrepende não para ver. Procura arrependimento. Isso mesmo, meu irmão. A voz do Senhor traz tremor e temor. Atinge o íntimo e comove. Tira o argumento. Deixa sem fala. É altamente persuasivo. Deus é altamente persuasivo. Tá? Traz esperança para o dia da angústia. Essa mesma voz que trouxe isso tudo, que fez ele tremer, desmoronou ele, desmontou a arrogância, desmontou a sua presunção, desmontou a sua audácia, coloca ele agora no ponto de um aprendizado que ele sentiu que Deus estava tomando conta do povo e estava tomando conta dele, assim como nós temos a certeza absoluta que Deus está tomando conta de nós nessa crise toda. E prestem bem atenção, porque quando a coisa ficasse pior, ele disse assim, em silêncio eu vou ouvir o mal que está para vir sobre o nosso povo. Aí ele começa a falar das consequências que viriam sobre a terra. E se viesse daquela forma, a fé traz a certeza que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento quando viesse a fome, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado,
E ele responde assim: todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Que coisa bonita, hein? Que aprendizado bonito. Difícil. É difícil. Não vem para cá dizer que é fácil, porque não é. É difícil. Hein? Quando ele viu aquela destruição toda, ele chegou a uma conclusão. Que se tudo acabar, ele ainda iria sentir uma alegria imensa. Sabe por quê? Porque a alma dele encontrou refúgio. Porque a alma dele ia encontrar apoio. Saberia que mesmo que viesse a fome, né? Ainda que a figueira não floresça, não produza figo, e que não haja fruto na vide, não desse uva, né? E o produto da oliveira minta, onde não viria mais o azeite, é coisa para o sustento da família, sustento do povo inteiro, e os campos não produzam mantimento. Olha só, ele está fazendo um contraste aqui que é muito difícil de você passar. É ver que tudo isso não produz. O Brasil não sabe o que é fome, e a nação inteira não sabe o que é os campos não produzirem, não sabe. E ele diz assim: ainda que tudo isso acontecer, o Senhor é a minha fortaleza. Da onde veio essa força? Essa força vem do Senhor. Essa força vem do Deus Todo-Poderoso, tá? Que trouxe uma fé, trouxe uma alegria, que todas as coisas estão no controle do nosso Deus. A força do seu povo está no Senhor. Não fique pensando que você está vencendo coronavírus, ou que é o Senhor que está te dando vitórias. Lembre-se disso, Brasil. O Senhor está dando vitória dia após dia, dia após dia. E muitas das vezes as pessoas não conseguem acompanhar isso por causa de perdas, a mania de olhar para as coisas negativas. Meus irmãos, lembremos-nos de um fato muito simples, tá? O tempo de Deus. Esse é o tempo de Deus. Tá? O agir silencioso dele, a resposta de Deus e a solução, a voz de Deus. A voz de Deus é tenebrosa. A voz de Deus é poderosa. A voz de Deus tudo se subjuga a ele. A voz de Deus as montanhas tornam-se em campinas. A voz de Deus o mar se abre. A voz de Deus está direcionada para o seu povo, para você e para mim, para todos nós que servimos ao Senhor nosso Deus em Cristo Jesus. A voz do Deus Todo-Poderoso age de acordo com o seu tempo. Cuidado para nós não entrarmos numa crise onde vamos olhar para Deus e começar a dizer que Ele demora, que Ele não escuta, que Ele... Abacuque foi audacioso, foi. Mas Deus respondeu ele sem atingi-lo, simplesmente de uma forma. Deus olhou para ele e falou com ele. Quando Deus falou com ele, ele se desmanchou. Se desmanchou. Porque é assim que o Senhor Deus fala conosco. Ele vai nos desmanchar, vai nos destruir, vai tirar nosso apoio, vai convencer-nos, vai ser persuasivo. Não tem ninguém mais persuasivo do que o nosso Deus. Nos convence. E aí, nos restaura, coloca a fé, fortifica a fé, porque o que vier vai ser enfrentado pela fé. É isso que Abacuque tem a dizer no final do seu texto. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e que continuemos firme no Senhor. Não por mérito nosso, não somos firmes porque nós achamos que tem alguma coisa aqui que nos faz firme. Só tem uma coisa aqui que nos faz firme. Cristo Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Sim. Vou concluir com um versículo do Salmo muito conhecido da igreja. É o Salmo 23, lá no versículo 4, que diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Amém, irmãos?
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Mal nenhum. Porque o teu bordão e o teu cajado, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Glória a Deus por isso. Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo que nos salvou. Amém. Meus irmãos, nós temos, antes de eu fazer a oração final, algumas orações que foram pedidas aqui. Eu gostaria que os irmãos anotassem, porque hoje é dia da reunião de oração. Eu sempre digo para você que está nos ouvindo, quando terminar aqui a live, você vai lá para o teu quarto, vai lá orar, vai pedir a Deus por os seus problemas. Eu estou aqui também orando, buscando a Deus durante a semana toda. Eu pego essas leituras aqui, tá? E nós buscamos em Deus a solução para cada um de nós. E sabedores de que Deus nos ouve e nos guarda. Nós temos aqui um agradecimento para o Isaac, que o Senhor Deus tirou ele do TI, e ele já está começando a reagir, está tendo melhoras, tá? E também temos aqui o pai e a irmã da Cris, que Deus abençoe a vida deles, que também são dessa forma, tá? E temos também irmãos nossos queridos, tá? A Gisele e o Marcos, que estão com problemas também de Covid, e que Deus realmente toque no seu coração, revelando a tua santa presença na vida deles, né? E que Deus assim abençoe cada vez mais. Temos também aqui o Tiago, que Deus abençoe a vida dele, tá? Temos oração também aqui pelo filho do Uberlandes, tá? Que é o Willy. É o Willy Oliveira, né? Lopes. É o Willy Oliveira Lopes. Ore por esse nome, tá? Coloque esse compromisso diante de você. Orar para o nosso irmão Willy Oliveira Lopes, que é filho do Uberlândia, tá? São um povo de Deus, tá bom, gente? E também orar pelo Manuel, que é o irmão do nosso irmão aqui da igreja, do Idelberto, irmão da Berenice. A Berenice também pediu oração pelo esposo dela, que vai fazer uma cirurgia no dia 23. Orar também pelo esposo dela, da Berenice. Tá, meus irmãos? Portanto, temos alguns pedidos aqui que vocês devem anotar e escrever. Berenice, Manuel e pelo esposo. O Rony, deixa eu ler aqui a mensagem. Meu irmão Rony informou que o meu irmão Geraldo saiu do hospital hoje. Será medicado em casa e terminar o tratamento. Glória a Deus. Ele está em observação mais 10 dias. Graças ao Senhor Deus, ele já está em casa. Louvado seja o Senhor. Obrigado pelas orações, irmãos. Tem mais um agradecimento aqui de pedidos de oração que nós fizemos e também outros crentes fizeram, tá? O irmão do nosso irmão aqui da igreja, do Ronivon, tá, meus irmãos? Que o irmão dele é o Geraldo, isso. Irmão do Ronivon Geraldo também teve uma crise séria e agora a graça e a misericórdia do eterno Deus tirou ele disso, tá? Creia nisso, meu querido, que está me ouvindo. Creia no nosso Deus, que tem o poder e deseja nos libertar de tudo isso. E que muito em breve Ele o fará, de acordo com o seu calendário. Porque o tempo é de Deus, não nosso. E assim nós vamos encerrando, meus irmãos, esse momento de... A Dona Terezinha... Peraí. Terezinha Vaz? A Dona Terezinha pediu... Pelo Wagner... O que, mãe? Pelo Wagner Araújo. Dona Terezinha também, a Dona Terezinha Vaz. Então o caso dele é urgente. O caso dele está pedindo oração pelo Wagner. E que o caso dele é urgente. Por isso, vamos orar ao nosso Deus hoje. Para Deus agir conforme o desejo do coração da sua igreja, né? E assim nós possamos ter boas notícias em breve. O diácono Nadelli, ele formou assim, estou no posto tomando Irupurum, na veia, e por acaso entrei nessa live. Obrigado, irmãos, peço oração, pois estou com anemia profunda, estou tratando.
Meu irmão, nós estamos orando por você, tá? Continue se cuidando, se tratando, ok? Fica firme aí que o Senhor Deus estenderá a sua graça, seu braço de misericórdia. Pode ter certeza disso, viu? A dona Terezinha Rosa, peço orações pelo nosso país e pelo Castelo Forte, que é o local de trabalho dela. Oração que a dona Terezinha Rosa está pedindo pelo nosso país. Vamos clamar ao nosso Deus, tá, meus irmãos? Praga. O que é esse ali? O Celso está pedindo informação pelo cadastro dele. Está com anemia e também com coronavírus. Aí. O Celso também está pedindo pelo seu padrasto que está com anemia e coronavírus. Vamos orar, meus irmãos. São muitos os pedidos, tá? Vamos então, a partir desse momento, elevar nosso pensamento a Deus. Oremos. Senhor Deus, nós clamamos a Tua bênção para esse momento. Bênção essa, ó Deus, especial. Clamamos a Deus, porque são muitas pessoas doentes, ó Pai. São muitas pessoas com coronavírus, outras tantas, ó Deus, Tu estás recuperando e tirando de dentro dos hospitais. E nós pedimos que Tu continue abençoando e tirando as pessoas de dentro dos hospitais. Pai eterno, Tu és o Deus Todo-Poderoso, pode todas as coisas, ó Pai, se Tu quiseres. Por isso nós clamamos e colocando todos esses nomes, ó Deus, diante do Teu altar, diante da Tua graça e misericórdia. Que Tu venha, ó Deus, ouvir as nossas orações e assim, ó Pai, nós possamos ter motivos de alegria e a nossa fé sustentada cada vez mais diante de Ti. Perdoa, ó Deus, nossas vidas, nossos pecados diante de Ti, alguma coisa que não tenha agradado, ó Deus, a Tua presença em nossos corações. Esteja conosco, nos fortalecendo, nos orientando, exortando, abençoando, e que a Tua palavra encontre morada, Senhor Deus, em cada coração, para que assim fortaleça e cresça, ó Deus. Obrigado, Pai, por este momento que passamos aqui juntos. Em Cristo Jesus é que nós clamamos, e no mérito dEle é que nós elevamos nossas petições diante de Ti. Amém, Pai. A Berenice está dando boa noite para o senhor, que Deus o abençoe. Boa noite, Berenice. Deus abençoe vocês também.
Boa noite até quinta-feira, se o Senhor Deus assim permitir.